Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Hoje, 4 de outubro de 2024, diretamente aqui de Curitiba, Paraná, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo isso promovido e realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor. E a gente gosta sempre de avisar que aquelas pessoas que nós transmitimos ao vivo esse estudo, todas as sextas-feiras, 19 horas. E aquelas pessoas que desejarem podem, através do nosso site, se inscreverem. Lá encontrarão todos os caminhos e assim acessar o link para os estudos nossos. Também lá no site encontrarão estudos da Revista Espírita e mais uma gama de material, além das playlists dos estudos anteriores. Então, nós estamos no estudo número 27, 2024. Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, né? No capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Hoje nós vamos fazer mais 2 tópicos, seria a êxtase e a dupla vista, e depois, no próximo estudo, né, vamos estudar o resumo teórico do sonambulismo, esse dupla vista. Né? Kardec faz um resumo junto com os espíritos, né? E nós vamos deixar para um outro estudo. Mas hoje, dando continuidade a esse estudo, nós vimos ali já as comunicações entre vivos, nós vimos já bastante sobre a questão da emancipação da alma, do sonambulismo, né? E agora estamos entrando aí no êxtase, né? E o Kardec pergunta aos espíritos. Na 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O sonambulismo. A resposta dos espíritos. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Lembra que nós comentamos a semana passada, né, que existe muito graus, inclusive isso aí lá no próprio livro dos médiuns, Kardec aprofunda mais sobre essas questões, né? Mas quando a gente estuda as questões ligadas ao sonambulismo, a emancipação da alma como um todo, né? Existe vários graus, né? Então existe aí antes um pouquinho do sonambulismo, e nós comentamos sobre a questão do sonambulismo que ele coloca aqui no estudo anterior, que no sonambulismo a alma que se emancipa, né? Ela fica mais independente, quer dizer, é menos influenciável porque ela fica mais, vamos dizer assim, livre, né? Para tomar a sua própria decisão, você não consegue tanto interferir ali, né? Vamos dizer assim, influenciar ali independente. E aí ele coloca, e no êxtase ainda vai muito mais além, né? Olha que ele coloca aqui na 440, pergunta. O espírito estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habita, onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Tem um limite, né? Na 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não retém o instinto de conservação? Também interessante, né? E isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que sua futura situação será melhor do que sua vida presente,
esforça-se para desatar laços que o prendem na terra. A terra. Olha, uma pergunta, né? Porque as pessoas percebem uma situação melhor, ela vai querer desvincular, né? Mas ele vai se aprofundando um pouquinho mais. Na 442, se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que tem preso ao planeta terreno. Então, eu aqui quando está falando do estático, somente nas questões que são induzidas, né, magneticamente falando, comigo nunca aconteceu dessa profundidade, mas relatos aí do Adilson Mota, de outras pessoas que utilizam com bastante frequência, né, essa questão do sonambulismo, até do estáticos. Então já aconteceu caso, sim, que a pessoa entrava no estado de sonambulismo, às vezes meio espontâneo ali, não sabia, e nas sessões aí ele não queria voltar, né? Ele falava, e via as coisas, e aí é que ele fala aí tem que sempre envolver com palavra. Por isso que existe um certo preparo de quem está coordenando isso, né? Um certo preparo para convencer a pessoa que tem que voltar, usando as questões aí, que nem ele coloca ali, que é melhor questão de ele voltar aqui do que ele partir, porque daí ele seria afastaria disso, né? Mas o desejo dele é bastante interessante. Eu já comentei um pouquinho na semana passada de uma mulher que eu fazia entrar em sonambulismo magnético, e ela só via coisas horríveis, né? Eu comentei até que ela via tragédias e tal. E aí ela comentando sobre isso, aí ela falou, mas eu só vejo essas coisas, eu queria ver coisas boas. E numa daquelas sessões, eu fui induzindo ela e comentando, falei, hoje você vai ver coisa boa. E ela foi se emancipando, e ela era muito religiosa, né? Muito religiosa, ligada ao catolicismo, tal, questões assim, de Maria e tal, era muito devota dessas coisas assim, da religião católica. E aí, quando ela foi se emancipando naquele trabalho, naquela sessão, ela começou a ver, aí que depois aqui ele vai comentar um pouquinho mais, mas eu vou adiantando aqui já. Aí ele criava aquelas imagens como tivesse vindo assim, olha, eu estou no céu, estou vendo anjos e vendo Maria, porque para ela aquilo era um estado de felicidade, né, de coisa assim. E ficou totalmente empolgada, né? Quase chorava, assim, independente. E aí, por um tempo, aí eu fiz o magnetismo contrário, fazendo os dispersivos, ela retornou. Mas é bem interessante que conduz bem a isso que ela está falando, e aqui nas questões subsequentes, ele vai se aprofundando mais um pouquinho sobre isso, ó, na 443. Pretendendo que ele é dado ver coisas que evidentemente são produtos de sua imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionam, não será justo concluir que nem tudo que o estático se vê é real? Olha a pergunta. O que estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprime o que vê na linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Ou, então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser bem mais compreendido. Nesse sentido, principalmente, que ele sucede errar. Aí é aquilo que eu estava comentando ali. Quando a gente estuda essas questões ligadas à nossa mente ela é moldada, né,
para, vamos dizer assim, criar atalhos, né? Então, aquilo de acordo com o que nós costumamos, com o que nós gostamos, que nós acreditamos, ela completa lacunas de coisas desconhecidas com aquilo ali. Por exemplo, isso acontece, às vezes, até nos próprios grupos mediúnicos, com as pessoas que se emancipam, e por isso que temos que ter cuidado. Uma pessoa diz assim, quando está falando assim, eu estou vendo uma figura diabólica. Olha, eu estou vendo ele assim, que tem chifre, tem não sei o quê, tem aquele tridente, que não sei o quê e tal. O que ela tá... Aí, assim, e tem outra pessoa também que tem evidência. Aí ela diz que está vendo uma imagem, está vendo uma pessoa ligada às coisas afro lá e tal, Exu, não sei o que. Essas questões ligadas assim, que não tem nada a ver com o diabo, né? Vamos dizer assim. Aí, se você analisar friamente, você vai dizer, tá errado, os dois estão vendo coisa errada. Mas se você olhar esse texto aqui, você vai perceber que cada um vai completar aquilo de acordo com aquilo que ele acreditar. Então, para uma pessoa, quando ela está vendo uma pessoa ali má, que eu não conseguia descrever, se ela é católica e acredita nisso, ela vai ver com a figura do diabo. E a imagem, o cérebro dela vai mostrar aquilo lá e ela vai relatar aquilo lá. A outra, como que é ligada já mais com as tendências afros aí, essas questões ligadas, essas questões de orixás, ela vai ver daquela maneira. E assim sucessivamente, de acordo com a formação. Alguém queria comentar alguma coisa? Pode falar. Eu ia perguntar o seguinte, nesses casos, será que os espíritos não podem, não têm capacidade de alguma maneira de ler a mente da pessoa que está lá, que está em espírito também, e meio se moldar para coincidir com aquela imaginação, em função do medo, uma coisa assim? Então, mas aqui nós estamos falando. Só comparando assim, se realmente não. Essa visão do diabo com chifre, com garfo, foi então, somente da imaginação dela? Não, ou o espírito se aproveitou da situação que ela tinha, aquela fragilidade, e se apresentou para ela daquele jeito? Não, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer isso. Lembra que nós comentamos anteriormente lá que um espírito pode também criar imagens e colocar imagem para aquela pessoa? Mas quando nós estamos falando de coisa anímica. Agora, até aqui, é coisa anímica assim. Quando ele pergunta aqui, o que o estático vê, com a resposta aqui, é real para ele. Sim. Então, para ele é real aquilo que está vendo. Não é, por exemplo, mesmo que se um espírito estivesse utilizando daquilo lá, que conhecesse ele, estivesse colocando aquela imagem para assustar ele, você está entendendo o raciocínio? Mas o que ele está vendo ali é real. Você não pode dizer que não é. Para ele, aquilo não tem. A imagem é aquilo que ele está vendo mesmo. Só que é por isso que ele coloca aqui, conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, daquilo que ele acredita aqui no mundo terreno. É que o nosso cérebro, às vezes, animicamente falando, ele, vamos dizer assim, completa aquelas imagens. Até a gente tem uns estudos, sempre que a gente vê aí, nesses National Geographic, aí, nesses estudos que faz da mente aí, esse tempo atrás tinha uns programas que eu achava até interessante, onde eles mostravam uma imagem tudo verde, assim, depois mostrava uma imagem parecida lá, ela em preto e branco, e o próprio cérebro nosso pintava ela toda, porque nós somos condicionados àquilo que nós acreditamos ser aquilo, daquela maneira, né? Então, nosso cérebro ele tem essa capacidade. Então, aí pode acontecer, nesse caso que você falou, pode um espírito também estar utilizando da fragilidade dele, das crenças dele, está colocando, criar essas imagens para assustá-lo, mas pode ser que ele mesmo, ele está vendo lá aquela entidade ali, e para ele, aquilo é o diabo, aquilo é daquela maneira, e para o outro vai ser outro, porque ele está demonstrando, falando o que ele coloca aqui, que aquilo demonstra o mal. Não sei se você está entendendo o raciocínio. Então, o cérebro dele mesmo forma isso de acordo com a ideia de cada um. Isso é muito comum da gente criar essas imagens de acordo com as nossas crenças e religiões. Dentro do grupo mediúnico, se a pessoa não tiver experiência em colocar, ela pode induzir muito erros de você interpretar. A interpretação tá, puxa, eu sei que quando ele está falando isso, eu sei que para ele isso aqui é um espírito ruim, mal ali, que apresenta como mal, né? Não é que simboliza a maldade, né, o mal. Então,
cada um vai ter, nesse sentido que ele está colocando, ó, vendo a linguagem moldada pelos preconceitos e ideias que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Para ele, quando ele quer falar para nós que está falando aqui, para ele o mal é aquele ali. A figura de uma pessoa máxima que faz o mal é daquele jeito ali. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Para evitar, por exemplo, de que você já taxar na primeira, se duas pessoas estão vendo, duas evidências, e as duas imagens, aí vai acontecer do outro lado também, do bem, né? Você vê as coisas boas do espírito bom. Um espírito ligado muito à igreja católica, o que ele vê? O anjo voando com asa, que para ele aquele é o símbolo da beatitude e tal. E um outro que já ligado mais ao espiritismo, estava falando, olha, eu vejo um senhorzinho de branco, né? Não é assim que esse cara, o homem de branco e tal, não sei o quê. Os dois estão certos. Não sei se eu estou conseguindo compreender a ideia. Entendi. Na realidade a gente está de fora, a gente não sabe bem o que a pessoa está vendo, né? Ele vai ver digamos, um ser iluminado, um pensa que é um anjo e o outro pensa que é um espírito evoluído, né? Cada um no seu corpo. Não é que ele pensa, não é que ele pensa, ele interpreta daquela maneira, entendeu? Daquele jeito. Por causa do... Baseado no conhecimento dele. Isso. É bem nesse sentido mesmo que ele está querendo colocar. Então, isso aí às vezes acontece, é muito comum isso. Então, não dá para taxar, e não dá para você dizer assim, não, você está errado. É aquilo que ele vê, é aquilo mesmo. Para ele, aquilo é real. Né? Agora, o significado que aquilo lá que vai depender de cada um, né? De interpretar, de analisar. Por isso que ele fala que é complexo aqui, ó. Nesse sentido, principalmente, é que ele sucede a errar, né? Que ele pode errar porque ele pode estar interpretando errado. Às vezes ele vê alguma coisa assim, ele interpreta com uma coisa totalmente ruim, às vezes não é ruim. É que para ele aquilo, né, um símbolo que ele vê, alguma coisa que ele vê lá, ele pode interpretar que aquilo lá é uma coisa totalmente ruim. E aí que ele sucede de errar, né? Da interpretação. Certo. Interessante isso, né? Por isso que tem que ter cuidado e preparação das pessoas que estão conduzindo e do grupo para evitar alguns equívocos, né? Quando você está utilizando desses processos aí. E aí o Kardec continua perguntando, ó, na 444, que confiança pode depositar nas revelações do estático? Baseado naquilo lá, que confiança? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deve continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam de sua exaltação para fascinar. Foi naquele sentido ali que você falou também, né? Pode acontecer isso também, né? Então, às vezes ele quer saber muito mais, ele quer tirar conclusões do que ele está vendo da maneira muito mais que não é permitido, aí ele pode colocar erro, e aí a própria ideia dele, né, que para ele aquilo é verdade, que é um que torna joguete de espíritos mistificadores que aproveitam de sua exaltação para fasciná-lo, né, para enganá-lo, aí, para criar situações dessa maneira. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Por isso que a gente é sempre em grupo, sério, né? E na 445. Que deduções se pode tirar do fenômeno do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Uma pergunta bem interessante, né? A resposta, a bem dizer, mediante esse fenômeno, o homem entrevê a vida passada e a futura. Ó, e olha que os espíritos falam. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que sua razão inutilmente procura devassar, né? Então, aí depois, quando entrar lá no resumo, ele vai aprofundar mais isso, né? Mas a maneira de nós conhecermos o mundo espiritual é através do sonambulismo e do êxtase. Porque você está lá, você está vendo em loco, né? Você não está ouvindo o que o espírito está comentando, né? Ele está dizendo que está vendo isso, estou vendo aquilo, estou assim, né? Isso que ele fala. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Interessante, né? E, infelizmente, nós do movimento espírita, principalmente brasileiro, deixou muito
ao lado isso, né? Então, mas é uma questão assim que deve ser estudado, deve ser aprofundada, né? Na 4, pode falar, alguém quer falar? Você acha que tem diferença na probabilidade de ser iludido entre o êxtase e o sonambulismo? O sonambulismo parece ser algo um pouco mais sólido? Veja bem, a probabilidade de ser enganado existe sempre, em todos os trabalhos, até no próprio grupo mediúnico, né? No grupo mediúnico normal, onde o Espírito está colocando lá, existe essa probabilidade. Agora, vamos dizer assim, o enganado, você pode ser enganado se você deixar se levar por aquilo que você está vendo assim, sem uma análise profunda de estudo, né? Por isso que você tem que estudar e tem que ser um grupo, outras pessoas terem a mesma interpretação, não aceitar tudo que você vê como verdade. Eu, às vezes, quando eu entro mesmo no próprio grupo mediúnico, quando eu percebo que alguma coisa não faz muito sentido, eu também não vou questionar que aquilo ali é verdade ou não, eu apenas prefiro deixar de lado, por exemplo, deixar assim falar, não, então vamos aguardar um pouquinho mais para frente, mas não aceitar assim prontamente, né? Quando você está falando com o espírito, direto, você está falando com ele, você pergunta, você questiona, né? Talvez no êxtase fica mais difícil isso, porque quanto mais profundo, mais independente ele fica, que você não consegue, por exemplo, questionar ele, né? Perguntar, né? Por que você está vendo isso? O que é isso? Em detalhe, porque ele tem a independência dele e ele vai querer colocar tudo aquilo lá. Mas tem que sempre entender, por isso que você tem que conhecer a filosofia espírita, se aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, se ele começa a falar uma coisa assim de... Já aconteceu, já tive esse exemplo assim, começar a falar uma coisa assim de extraterrestre e tal, de nave espacial, porque não sei o que eu vi, não sei o que. Peraí. Entendeu? Para mim isso não faz sentido nenhum, porque se nós somos espíritas, nós conversamos com o espírito, para nós não faz sentido nenhum essas coisas. Aí você já vai cortando já falar, meu amigo, desculpa, mas nós acreditamos assim na pluralidade da existência, mas não com essa história de alienígena, sabe? Querendo colocar que eu sou do planeta, não sei o quê, que não faz muito sentido isso. Então a gente já vai moldando isso, questionando. Por isso que você tem que ter a mente muito atenta e rápida para analisar se aquilo faz sentido ou não. Se for uma coisa que não faz sentido, fala, eu agradeço a tua presença aqui, mas eu vou aguardar um pouquinho mais, né? Porque se for uma verdade para ser dita, depois mais para frente ela vai ser colocada. Infelizmente as pessoas, por isso que ele falou ali das fascinação, né? Você se fascinar porque as pessoas se empolgam com aquelas coisas muito bonitas, muito floreadas, cheia de rodeios. Fica desconfiado isso, porque fala, pô, alguma coisa está errada, querendo convencer você de qualquer maneira, né? Você tem que acreditar, você tem que aceitar, porque não sei o que é isso, isso que eu estou vendo é assim mesmo. É a prática, é a experiência. Agora, sempre quando você está conversando, entrando em contato com os espíritos, seja através da mediunidade, ou seja através do sonambulismo, do êxtase, você está sujeito a ser enganado, né? Por isso que temos que estudar sempre. E não aceitar as coisas assim tão facilmente, né? E olha a pergunta 446, ó. Poderia tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Né? Olha que pergunta. E olha a resposta que o Espírito. Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenção não poderá ser materialista nem ateu. Eu concordo com isso. Como é que a pessoa pode ser materialista, né? Tá usando, se você está vendo no mundo espiritual, de outra dimensão totalmente diferente, então não tem como, não dá, né? Aquilo, ó, que estudar de boa fé e sem prevenções não poderá mesmo ser materialista, né? No termo materialista de o abuso, a utilização dos bens materiais, né? Agora um outro tema, veja bem, nós estamos falando tudo da emancipação da alma. Agora nós vamos entrar na dupla vista. Esse aqui é um tema bem interessante, porque quando eu falo emancipação da alma, nós falamos tudo essa variação. E a pergunta 447 é bem nisso, ó. O fenômeno que se dá de desenhação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Olha a resposta.
tudo isso é uma só coisa. O que chama dupla vista ainda é resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então faz tudo parte desse mesmo princípio da emancipação da alma, só a graus diferentes, né? Então a dupla vista, a segunda vista, aí entra tudo, entra a vidência, a clarividência, tudo que for ligado que você emancipou, você vê, tá tudo caído dentro dessa parte da emancipação da alma, né? E a 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, aí é assim, nós sabemos que existe a questão, a predisposição orgânica, assim como a mediunidade também tem essa questão ligada aí à dupla vista, que é essa capacidade de emancipar. Então, a faculdade né? Agora, o exercício não, como que você vai usar vai depender de cada um, né? Que a gente vai colocando aqui para frente um pouquinho, quer ver? A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem possui como faculdade? A maioria, as mais das vezes, é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas que se dá o nome de ledoras de buenas dicas, algumas das quais dispõem dessa faculdade. Verás que é com o auxílio da própria vontade que se coloca no estado de ter dupla vista. E o que chamas visão, né? Então, essa capacidade de ver, né? Então, aí ele está dizendo o seguinte, e aí, às vezes, as pessoas às vezes falam que não quer ter, né? Não quero ver, não quero colocar. A faculdade existe. Aí aquela pessoa que tem uma vontade, dedica tempo ali e tal, ela vai, vamos dizer assim, desenvolvendo essa faculdade cada vez mais, né? Então, aí que é a importância disso, da pessoa utilizar. Por isso que, às vezes, as pessoas, quando ela começa a entrar nos próprios grupos mediúnicos, começa a trabalhar com autoridade, ela começa, vamos dizer assim, a ampliar mais essa visão na capacidade máxima. Isso é igual, a gente fala assim dos talentos que a gente tem. É a mesma coisa que a pessoa que tem o dom tem uma voz bonita, né, por exemplo. Então, se ela quer cantar, ela tem que ter essa vontade para desempenhar, né, para utilizar isso. E assim como todas essas questões ligadas aí às aptidões aí que cada um tem, né. Essa aqui que é uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Olha a pergunta. Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Aí, assim, quando eu comecei a estudar mediunidade, há uns 30 anos atrás, eu nunca fui médio, né? nunca fui médio, assim, nunca tive essa mediunidade colocada, mas sempre quando eu gostava de estudar, naquela época chamava-se Cohen, aí aqueles estudos. Então, sempre existia o seguinte, e até hoje existe algumas pessoas que pensam nisso. A mediunidade não se desenvolve, se educa. Como não se desenvolve? Olha aqui. Sim, do trabalho sempre o progresso, a adição do véu que encobre as coisas. Ela desenvolve pela prática, pelo exercício da mediunidade, desenvolve as capacidades anímicas, que é a questão da emancipação da alma, também. Então, é um equívoco achar isso, né? Porque educa. É a mesma coisa. Eu vou dar o exemplo que eu estava comentando, falar assim da voz, a pessoa tem uma voz afinada, tal, tem toda
capacidade aí das cordas vocais, tudo para fazer cantor. Mas para ela cantar, ela não precisa praticar, estudar. Claro! E aí, porque ela pode ter uma voz bem natural, espontânea, mas ela pode ser um cantor assim que não tem sucesso nenhum. E aquelas pessoas que realmente estudam, que se dedicam, que pratica, que ensaia, que treina, ela vai cada vez aperfeiçoando mais aquele dom. E assim é também com todas as capacidades nossa que nós temos, seja elas anímicas ou na questão da mediunidade, né? Você precisa estudar, você precisa dedicar, você precisa entender, né? Para você desenvolver. Então, se desenvolve sim, né? E a pergunta, item A, que ele fala, essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Olha, tem alguma coisa a ver com a ligação da organização física? A resposta também é bem clara. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários. Então, aquilo que eu disse antes ali, a pessoa tem que vir com essa predisposição ali, que é no corpo física, né? Para você desenvolver nas capacidades máximas, né? Essa faculdade, né? Mas tem que ter física, né? Assim como a mediunidade também, né? Pode falar. Parece que alguém querendo falar? Aqui. Disse que você estava falando aqui agora, que da questão da mediunidade se educa e não se cria, praticamente. A gente voltando a mediunidade se educa a partir da predisposição física que a pessoa tem. Se a pessoa não tiver nenhuma predisposição física, não vai querer educar, que não vai surgir mediunidade. Não. Veja bem, eu não disse isso. Eu disse assim que, infelizmente, muitas pessoas dizem que a mediunidade não se desenvolve, só se educa. Eu disse o contrário, que ela se desenvolve e se educa. Entendeu? Sim. Porque não é, se não dizer que só se educa, é a mesma coisa que fala assim, tem uma mediunidade toda. E é porque aí nós estamos falando de mediunidade totalmente, vamos dizer assim, desequilibrada, né? Aí você educa ela, aí tudo bem, é espontâneo. Uhum. Mas eu estou dizendo. Se desenvolver não quer dizer que você vai desenvolver em qualquer pessoa. Exatamente, para desenvolver, ela tem que ter esse resquício. Senão ela não vai desenvolver. Não adianta você querer. Nós usamos nos DEON lá, aquelas práticas que nós fazemos lá de concentração e tal, vamos iniciando a pessoa, buscando que ela vai se desenvolvendo, que ela vai conhecendo, tirando medo para desenvolver a mediunidade. E educá-la junto. Inclusive, sim, quando nós começamos nossos cursos aqui só de mediunidade, a gente tolera no início, e a gente costuma trabalhar com médios iniciantes, a gente tolera alguns exageros. Por exemplo, tem algumas coisas assim, alguns gestos, algum tom de voz ainda que muito agressivo, tal, que a pessoa faz quando ela está ainda aí educando, que você tolera e que com o tempo ela vai estudando, vai desenvolvendo, ela vai compreendendo que ela pode e consegue controlar aquilo de uma maneira que seja aceitável. Isso é desenvolver e educar. Certo. Entendeu? Porque senão, o que acontecia? Às vezes, quando a gente começava a estudar mediunidade, muitos anos atrás, lá e tal, aí a pessoa, às vezes, fazia um gesto, tentava levantar, levantava, às vezes, batia com a mesa assim, a pessoa, não, que não se pode fazer isso aí. Não é assim que você educa a mediunidade, né? Você vai permitindo e com o tempo vai mostrando para ela, através dos outros que estão treinados, que ela pode controlar aquilo e chegar no limite tolerável, aceitável em termos de voz. É essa questão que nós estamos falando, por isso que é educar e desenvolver simultaneamente, né? Entendi. Porque, Aí eu tinha entendido primeiro como desenvolver, como se fosse desenvolver do zero. Pode ter pessoas que não têm mediunidade nenhuma e não vai ter jeito de desenvolver nada. Mesma questão que está falando aqui do sonambulismo, né? Da capacidade anímica. Se a pessoa não tem, que ele está dizendo aqui, não tem resquício nenhum. Mas aqui também é importante a gente estudar, porque a gente considerar aqui que quando a gente estuda lá no livro dos médios, ele coloca aqui que a mesma mediunidade, mesma emoção da alma, é um grau muito amplo.
Então, tem pessoas que têm desde pequenas intuições até aquela que tem a capacidade máxima, né, de todos os recursos. Então, um pouquinho sempre a gente tem ali, mas é limitado aquilo ali, né? Mas o grau é que é muito grande, né? Beleza. Obrigado. A Carol queria falar alguma coisa? Eu quero falar. Eu estava ouvindo aqui vocês comentando sobre a mediunidade. Eu já ouvi pessoas falarem que todo mundo tem um grau de mediunidade, só que fica latente. Todo mundo, ou seja, todo mundo é médium, mas essa capacidade fica como se fosse dentro da gente. E que para algumas pessoas afloram, outras não, outras com mais intensidade, menos intensidade. Isso é vero? Então, na verdade, isso aí foi o próprio Kardec que colocou lá na introdução do Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, ele coloca assim, que todos nós temos condições, através das nossas orações e tal, e entrar em comunicação com os espíritos. Veja bem, ele coloca, deixa bem claro assim. Nesse ponto, todos nós somos médios, porque se nós entramos em comunicação, nós somos médios ali para receber uma intuição ou outra, alguma coisa assim. Só que ele considerou o seguinte, em termos de estudo, vamos considerar médio aquelas pessoas que têm a capacidade ostensiva. Você está entendendo? Então, aí assim, todos nós somos médios, porque se nós, através da oração, da intuição e tal, nós entramos em comunicação com os espíritos. Tudo bem, mas aí, para Kardec, falou, não, peraí, mas o médio mesmo, para nós estudos, vamos considerar aquele que realmente permite essa comunicação. Aí, quando a gente vai estudando o livro dos médios lá, a gente vai perceber, que eu comentei agora há pouco aqui, e aqui vale também para essa parte aqui da emancipação da alma, existem graus variados. Não é assim, tem médios que só escreve, tem médios que só ouve, tem médios, tem um gama, quando ele lá ele coloca vários tipos de mediunidade, classifica inclusive no livro dos médios, não vou entrar aqui no assunto, mas ela vai desde pequenas comunicações aí, um só da psicofonia, ou tem, aí ele vai, outro psicografia, só escreve, cada um no grau, e ele vai desenvolvendo dentro daquela capacidade que é uma predisposição orgânica que chega até aquele limite e não vai mais, né? Aí, para conhecer isso, por isso que tem que começar, ele vai começando, às vezes vai aprofundando, vai indo, até que ele utiliza o máximo possível da tua capacidade, ela vai se desenvolvendo para chegar no limite máximo, né? Então, não é que se você tem latente, se você começa a trabalhar no grupo mediúnico, isso eu já vi, já vários casos. Pessoas tinham uma idade bem pequenininha, assim, lá só via alguma coisinha, aí começa a trabalhar no grupo mediúnico. Aí os outros médicos trabalhando, aí ele vai se desenvolvendo aqui lá, quando você vê, ele é um médio bem completo, vamos dizer assim, que dá psicofonia, psicografia, que se emancipa. Então, aí sim, nesse sentido, né? Mas não é que tem que ter, é que ele fala, você tem que ter essa questão física, né, latente ali dele. Se não tiver também, não vai. Tem pessoas que não tem nada. Eu trabalho num grupo meu de quarta-feira, eu tenho uma senhora que fica comigo lá já desde o começo do primeiro grupo, ela está no grupo, acompanha comigo nas quarta-feira à noite. Ela nunca deu uma comunicação. Nunca, não tem comunicação, não tem nada. Ela é médio de sustentação, que nós chamamos, né, que fica ali. Mas só que é uma pessoa que o dia que ela... E ela é bem pontual. O dia que ela falta no grupo, todo mundo sente falta dela. E ela não adianta falar que ela não vai sofrer média de falar, de ver, de colocar. Não, para ela não. Mas ela chega ao trabalho, senta lá, fica ali firme ali, entendeu? Ela não tem nenhum resquício, né? E aí dentro do grupo tem avaliação, tem um que tem mais, tem menos e tal ali. Mas ela não. Eu sei que é isso porque há quantos anos? Já está 15, 20 anos trabalhando no grupo junto com a gente. E muda de grupo, eu vou quando mudamos de casa, vamos do grupo, ela está junto, trabalha, quer dizer. E ela não tem mediunidade nenhuma nesse sentido, né? Nem sonambulismo. Mas é uma pessoa muito interessante para trabalhar dentro do grupo, para fazer a sustentação que nós chamamos. E olha aqui, olha na 452 ali, ó. Não, acho que é na 451 que não é isso. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Bem interessante essa pergunta também. Por semelhança da organização que se transmite com as outras qualidades físicas, olha o que eu falei, né?
Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. É claro, se a pessoa nasce numa família, tem uma avó, tem um avô, tem sei lá, uma mãe que era sonâmbula, que fazia coisa assim, ela já nasceu, já tem a parte orgânica, física, né? E ela nasceu ali junto ali, é muito mais fácil de desenvolver, porque a outra pessoa vai passando para ela, ela vai aprendendo, desde pequenininha, vai desenvolvendo muito mais rápido, né? É isso, a educação que transmite de um para o outro, vai transmitindo, vai colocando, né? Isso facilita muito. E na 452, é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem se achar num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Isso também é um relato aí que a gente ouve. Se vocês procurarem, vocês vão perceber. A pessoa, às vezes, está com uma doença grave, ela começa a ver e falar, né, essas questões assim, né, que ela vai se desenvolve por causa de uma condição especial. Ela não tinha ali, mas desenvolve, né? Ou do perigo, né? Um grande perigo, uma grande comoção, um susto. Aí a pessoa fala, nossa, eu vi fulano, vi ciclano. Eu tenho um exemplo aqui que ele não falou comigo, mas falou com a minha irmã. Eu tinha um irmão falecido, né, que faleceu, que estava internado, isso aí já faz uns 6, 7 anos atrás, e estava internado no UTI, estava em estado terminal, primeiro estado da UTI, foi para um apartamento, daquele apartamento já que estava já, como dizer assim, como induzido, que falava assim, né, que voltava e tal, mas já estava avisado a família tudo que não tinha mais retorno, né? E às vezes ele voltava e não, aí naquela época lá tinha minha irmã, a esposa dele também ficava junto lá, e tinha outra minha irmã que morava lá, que era Maringá, que ela ficava perto, e ia lá posar, ficar no hospital junto com ele lá naquele quarto, ficava sempre alguém da família, né? E aí ela mesmo falou assim, um dia ele saía dessa questão aí do coma, né? E conversava assim um pouquinho. Aí disse que um dia que o meu filho pai foi na banheira, é falecido, né? Aí disse que um dia ele acordou daquele jeito assim, falou para minha irmã assim, papai tá aqui. Aí minha irmã, ela conhece, Priscila, não é espírita católica, mas ela conhece. Mas é mesmo? É mesmo? E, tá aqui sim, tá bem, tá perto aqui de mim aqui. Aí a mamãe, também tá aqui perto. Olha, ele está repetindo isso, que no estado de uma doença grave, a pessoa começa a ver essas coisas, começa a entrar nesse contato com o mundo espiritual, né? Então, isso é muito comum a gente ver nessas pessoas que estão acamadas, assim, chegando assim, comentar essas coisas que estão vindo, né? Vendo o mundo espiritual. Né? Existe aí, como é que fala, essas experiências quase mortes, né? É muito comum relatos aí hoje, que estudam muito isso. Né? As pessoas relatam essas questões, né? Que estão acontecendo ali, né? Então, se a gente pesquisar, a gente vai ver vários e vários casos. Né? É que às vezes passa despercebido por nós, não dão valores, mas se a gente pesquisar, a gente vai começar a perceber. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a analisar perto de nós e as pessoas comentando, a gente vê muitos casos disso. E aí o Kardec comenta sobre isso. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Se a gente pesquisar isso aí, a gente vai ouvir muito, muito, muito. Tá? 453. As pessoas dotadas da dupla vista sempre têm consciência de que a possui? Nem sempre. Considero isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo,
todos verificariam que são como eles. Então, tem pessoas que têm isso aí, eu já vi casos de pessoas assim que às vezes se confundia, como é relato delas assim, que às vezes confundia se estava vendo um espírito encarnado, né, aqui no terreno, ou espiritual, porque para ele era tudo natural. Para ele estava vendo assim, ó, tá vendo ali e tal, para ele, às vezes falando as coisas assim, como que se fosse tão natural, tão normal, né? Você vê que tem umas pessoas que, às vezes desde pequenininho, desde criança, as crianças vêem muito isso, né? As crianças é muito comum, né, de comentar aí o que são os amigos ocultos, né? Nada mais que eles têm essa capacidade mais aflorada nessa idade e aí eles veem isso. Né? Então, às vezes a pessoa está vendo, para ela é natural, e aí só depois que a pessoa começar a perguntar para ela, colocar que ela vai. Para ela, o normal seria o quem não vê, né? Interessante isso. Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Você estava falando da criança, né? É muito comum em crianças verem seus amigos espirituais, vamos dizer assim, ou até mesmo quando está brincando com os bonecos. Tem vários relatos mesmo, né? Tem uma explicação mais científica, assim, vamos dizer assim, para dizer por que, não sei se científica, mas não sei como expressar, de por que quando a gente fica mais adulto, não fica tão sensível quanto uma criança. Então, eu acho que nós já estudamos aqui, inclusive, no próprio livro do Espírito mesmo, né? Quando nós falamos da infância, né? Voltar um pouquinho atrás ali, que é nessa época aí é onde que ele está mais, vamos dizer assim, propenso a ser moldado, né? Então ele tem essa capacidade ali, porque ele fica ali entrando em contato com mais facilidade, que ele está mais, vamos dizer assim, o cérebro dele está em formação ainda ali, então facilita ele essa emancipação, né? Tem a ver com Então, essa questão do desprendimento? Tipo claro, assim, tá mais recente, né? É isso. é isso, porque ele então ele tem essa capacidade, né? Então, você lembra que nós estudamos aqui quando fala da infância, né? Agora eu tô relembrando. Essa capacidade aí que o espírito ainda não está totalmente, né, mudado, então ele tem essa aí. E aí é como que você tivesse ali. Aí depende também, né? Que se for um espírito mesmo de criança, ele tem essa capacidade. Mas ele é um espírito bastante comprometido, ele pode também receber influência negativa, né? Tem casos aí, até no processos de obsessivos aí, de crianças que. O que chamam aí daquelas crises noturnas, aqueles pesadelos, né? Crianças que sofrem pra caramba porque ela tem esse desprendimento aí os espíritos que querem atormentar, às vezes, aí que traz aí, acessam eles e desesperam, né? Por isso que tem que ter a família ali, ensinar oração, ensinar, né, confiança, né? Estimular a mudar, né? É porque agora eu peguei pensando assim, né? Porque vamos supor que eu era um caso que sempre conversava com meu irmão ainda que não tinha nascido, quando eu era criança. Então eu falava, minha mãe perguntava, com quem você está conversando? Eu falava, com meu irmão. Minha mãe, meu Deus, que irmão é esse que essa menina está conversando? E eu tinha certeza absoluta. Na época, meus pais nem sabiam se queriam ter um menino, não, e tal. Eu era essa criança, vamos dizer assim. E de fato tive, né? Depois eles tiveram meu irmão, enfim. Mas a questão é que eu penso assim que se, se de fato eu via ele, não sei, porque eu não lembro também direito dessas conversas, né? Ficou, vamos dizer assim, de certa forma. Eu não queria usar a palavra latente, porque a gente conversou sobre isso agora há pouco, mas eu diria assim, tipo, como se fosse a capacidade ficasse ali um pouco estável, um período da minha vida, não estivesse manifestando, justamente porque eu também não estava muito ligada assim aos estudos e tudo mais. E quando eu voltei a estudar, é como se aflorasse mesmo, sabe? Voltasse de novo as experiências. Daí depois ficou de novo um período que eu me afastei. Aí agora volta de novo. Então é como se talvez o que você estava comentando, de fato é isso, né? Quando a gente está próximo ali, ligado aos estudos, as coisas vão fluindo melhor. É como se você também tivesse capacidade melhor para lidar com essas sensações, com as coisas, percepções, estar mais sagaz nesse sentido.
Então, eu acho que é um pouco disso, né? É bem isso mesmo, né? Porque até assim, por exemplo, se você está no meio, onde que pessoas, por exemplo, não acreditam, né? No meio materialista, aí, na empresa, no comércio, você vai falar alguma coisa assim, às vezes você percebe, você acaba tolindo aquilo, né? Você tenta disfarçar, mas porque você fala, não vou falar aqui, porque isso aqui é coisa da minha cabeça. Tá? Agora, quando você está no meio de outras pessoas que falam sobre isso, comentam sobre isso, que você tem essa liberdade, claro, aí você vai falar, poxa, isso aqui não é coisa só minha. Outras pessoas também têm, né? É uma coisa assim que não é uma exclusiva. Então, é por isso que é importante isso, né? Você participar junto, né? Você vai estudando, vai compreendendo, você fala, pô, peraí, isso aqui não tem, é coisa que realmente, né? É uma capacidade que eu tenho que é normal para muitas outras pessoas, né? Você pegar uma pessoa que tem mediunidade, por exemplo, aí a mediunidade ostensiva aí começa. O que eles faziam antigamente? Às vezes, quando a pessoa, o mundo materialista, internava a pessoa como louca, né? Então, eu estava vendo, estava falando, porque é louca. Mas às vezes a pessoa chega na casa espírita para nós, eu atendi muitas e muitas pessoas, chega assim e fala, meu, isso aqui de louco, você não tem nada não. Às vezes você acredita em mim? Claro que eu acredito em você. Mas nós todo mundo normal. Eu fico assim, né? Porque daí ela fala, opa, tem um que acredita aqui. Aí você começa a estudar e tal, às vezes entra num grupo de único, começa a estudar. Aí quando é que um dia tá comunicando, ela vê os outros falando lá para ela, que é um alívio, né? Eu não sou louca, né? Você não vai entender que é louca, né? É uma coisa bem interessante isso, e é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Olha aqui, ó. 454. Pode-se atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, aprecia as coisas com mais precisão que as outras? Olha a resposta de novo. É sempre ao me irradiar mais livremente e apreciar o melhor do que sobre o véu da matéria. Então, é isso que está falando. Algumas pessoas têm apenas umas intuições, tal. Outras vê, outras, né? Então, tudo faz parte do mesmo fenômeno. Né? Tem pessoas que olha assim, a coisa assim, já fala, vai acontecer isso, isso. Ela não sabe como. É que o nome é dupla vista, eu acho bem bacana. É uma coisa que vem da alma, né? Ela fala assim e ela acerta. É isso que ele falou. É a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor sobre o véu da matéria, né? Que ela sai e irradia. Né? O item A. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar-se a presciência das coisas? Né? Pode. Também dar os pressentimentos, porque muitos são os graus que ela existe. Ó. Sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns, somente um. Né? Bem pouquinho, né? Então, em alguns, para o outro não, né? Mas tudo faz parte, né? Aquilo que nós estamos comentando, né? E não adianta a pessoa ultrapassar que não vai, então a gente... Mas se a gente analisar assim, eu acho que conforme agora por exemplo, no caso assim da emancipação, eu trabalho com diálogo, né, grupos mediúnicos, então a gente pensa assim, às vezes, já aconteceu várias vezes, assim, de eu estou num diálogo com a entidade espiritual, que eu tenho confiança plena que os amigos espirituais estão me intuindo, e às vezes eu entro numa linha, eu faço uma pergunta, eu faço uma coisa assim, que as pessoas falam, puxa, mas como é que você sabia exatamente aquilo lá? Eu não sabia, mas é uma intuição, né? Como é que eu sabia que para aquela linha que eu ia ali, porque aquilo que eu ia perguntar, aquilo que eu ia comentar? A gente não sei como, né? É uma coisa assim que vem dentro da gente. Nós trabalhamos no magnetismo, nós trabalhamos muito com isso. Né? Eu atendo com várias pessoas diferentes, cada pessoa eu tenho que agir de uma maneira, né? Então aí você tem aquela intuição ali, um grau diferente, que é um procedimento, e você vai falando. E a pessoa fala, pô, mas como é que você não sabe, né? De onde é que vem aquilo, né? Uma coisa que é da alma mesmo que ele coloca. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu fiz questão de deixar o resumo para o próximo estudo, porque daí ia ser mais uns 4, 5 slides, né? Então ia ficar meio comprido, então só para a gente conversar. Mais algum questionamento, mais algumas questões? Luciane, quer comentar alguma coisa?
Eu só queria comentar, achei interessante, porque a gente já tinha lido, mas aí quando você lê de novo, parece que abre uma outra compreensão, né? Então é bem interessante você ir voltar e ler de novo, ler de novo, ler de novo. São estados de emancipação da alma, mas com nuances diferentes, mas parece que é tudo a mesma coisa, né? Eu entendi. Então, por exemplo, o sonambulismo é de uma forma, o desprendimento, o estático fica mais desprendido e vê aquilo com uma impressão do belo, da beleza, uma expressão diferente. E a dupla vista, a pessoa agora está aqui em silêncio, mas está vendo, está desdobrado também e vendo mais a distância. Então, são fenômenos bem interessantes, foram catalogados, eu acho que de uma forma inteligente, né? E aos poucos a gente vai entrando mais, né, na compreensão do que cada uma dessas coisas significa, né? Mas eu agradeço, José, bem orientado. Então, por isso que o Kardec coloca tudo dentro do capítulo da emancipação da alma, né? Capacidade que a emancipação tem, é o termo que a gente usa comum, nós a desdobra, né? O grau que diferencia, né? Então, mas desde tudo que é anímico, né? Que é ele, o espírito mesmo que está vendo, é da própria alma, desde a que você colocou aí, é isso mesmo. Alguns, ele coloca no final ali, alguns têm só um pressentimento, mas também faz parte desse fenômeno, né? Então, sente, outro já vê, já, né, detalhes e tal, outro já entra na questão do sonambulismo, né? Que já vai viagem para os locais, no mundo espirituais, tudo. E o esses ainda mais profundo, né? Que tudo faz parte do mesmo fenômeno com graus bem diferentes, né? Então a gente é para saber disso. Então o Kardec coloca nesse capítulo aí bem isso. E depois no resumo, que a próxima semana nós vamos estudar, ele entra mais em detalhes, ele explica melhor essas questões. Por isso que é bacana, isso aqui eu já li várias vezes, que a gente está sempre repetindo, mas incrível que pareça, cada vez que eu estudo, eu aprendo um pouquinho mais, né? É isso. Ouve outra pessoa falar, outro comentário, e é assim que a gente vai aprendendo, né? Temos que estudar bastante, né? É importante a gente aprender a diferenciar isso, né? A mediunidade das questões anímicas, né? A mediunidade, né, nós comentamos semana passada, né? Acho que até para as pessoas que às vezes não nos acompanham, que não assistem, definir isso, que não é tudo a mesma coisa, não. Existem diferenças, né? E não é que todo médium faz tudo e nem todo sonâmbulo faz tudo, cada um num grau dele, de acordo com a capacidade que ele tem. Não é assim com os cantores, não é assim com os artistas, é assim, na vida a gente é assim. Não. Bacana? Mais algum comentário? A Juliana ficou quietinha hoje? Nossa, Ferreira, tô só ouvindo, né? E me recordando de algumas situações de quando eu era pequena, que o senhor até comentou ali de sobre essa questão do diabo, né? Que é mais pelas nossas crenças. Como eu cresci numa família meio a meio, catolicismo misturado com um pouco de espiritismo, enfim. Eu me recordo de quando eu era criança, que eu tinha uns 7 anos, eu sonhava muito com um diabinho, que esse diabinho me perseguia, sempre junto comigo, corria e eu acordava assim chorando aos prantos. Aí, há pouco tempo também, eu até já comentei, a Jasmine começou a desenhar um diabinho. E ela fez uma bruxa e 2 diabinhos em cima da cama, e ela tinha uns 3 anos, porque ela dizia que eu estava no sonho dela, era como se fosse eu a bruxa, né. E daí eu falei: "Então desenha pra mamãe, né, como é que é?". Daí eu olhei e me recordei desse tal diabinho, daí eu fiquei pensando: "Poxa vida, né, o que será, né?". Porque nessa época de quando eu era criança, eu lembro que meu pai nunca gostava de que falasse esse nome dentro de casa e que nem visse nenhum tipo de imagens assim. Então eu ficava pensando: "Poxa, mas da onde isso, né?". E eu comentava com a minha mãe, com meu pai: "Olha, eu tô sonhando". Eles ficavam quietos, não davam muita explicação, né. Então daí eu fiquei até um pouco, assim, pensativa, porque da onde que eu tirava essa visão, esse tormentozinho que ficava, né. E depois que a minha irmã também partiu, várias vezes eu estava na sala e eu lembro que eu me desdobrava e
novamente, aí aparecia o diabo, aquele todo vermelho, de chifre, e aquilo me deixava tonta, zonza. Era uma sensação, assim, muito estranha. E conforme depois que eu fui estudando, fui entendendo, isso simplesmente foi sumindo. Mas o que mais eu fico curiosa é por que essa questão desde a minha infância, sabe? É difícil entender, né? Porque a gente já traz, aí, quando a gente já nasce, já traz aí nas nossas programações reencarnatórias e a própria família que vai educando ali, mas provavelmente que você, como criança, a própria educação, você via um molequinho peralta como diabinho, né? Então você já criava automático isso aí, tudo que você via de mal. Aquilo que eu comentei aquela hora ali, a pessoa já tem então assim, mas é um diabinho, é o diabo, né? Porque para você aquilo ali era o sinônimo da malandragem, da maldade, né? E é assim cada um traz, né? E às vezes também pode ser até espírito que às vezes querem atormentar, que a gente traz junto, que vai criando essas imagens para você para te assustar, né? Porque às vezes acontece as crianças que ele cria aquela imagem ali, o perispírito dele pode ser moldado daquela maneira ali para assustar a pessoa também. No grupo mediúnico acontece isso, ele vem com aquela figura toda, eu já na hora, quem me conhece já sabe disso, quando ele vem com aquelas imagens de diabo, não sei o que, eu falo, meu amigo, para com isso, você quer assustar criancinha, isso aí é para assustar criança, aqui nós não. Para que você quer essa imagem desse jeito aqui, né? Porque ele molda, que nós sabemos, quando você estuda no laboratório do mundo invisível, o espírito molda o perispírito dele da maneira que ele queira se apresentar, né? Para assustar, né? Então, se ele quer assustar, ele pode apresentar daquela maneira mesmo, né? No grupo mediúnico, quando ele vem assim, eu já na hora já falo. Pô, para com essa história, pô. Você vai querer assustar quem vindo dessa maneira, né? Que às vezes a pessoa que está do lado ali, eu não vejo, mas a pessoa está vendo com uma figura assim de diabo, não sei o quê, né? Quando ela fala isso aí, mas por que, amigo? Você quer assustar quem? Isso aí é para assustar crianças, né? Porque se você não tem medo nele, se você não acredita nele, como é que se fala assim? Como é que é a melhor maneira de você afastar os maus espíritos? Atraindo o bom, né? Se você não dá bola para ele, se cansa, ele vai embora. Você fala, para com essa história aí. Hoje, quando você está estudando, ele não vai vir mais, porque não vai adiantar, né? Porque ela não vai acreditar nisso, né? Você vê como é que é interessante isso, né? Aí Com certeza. ele vai criar aquela imagem que ele vai ser feito, e as pessoas se assustam. Era o diabo. Quando ele vai falar isso aí, em cima de mim, eu falo bem assim, mas aqui, rapaz, você quer assustar quem, né? né? Não tem, né? E é assim as coisas, né? Bacana, né, gente? Olha aí só, quantos e quantos exemplos. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar aí histórias aí de tudo que é lado, dessas questões de emancipação da alma, de dupla vista, de persistência, de a pessoa sentir a morte do ente querido, nós estudamos já semana passada, a literatura aí é vasta, né? De encontrar perto da gente mesmo, na conversa, família, sempre tem esses comentários. Então, porque isso realmente existe, né? Muito bem. Quem faz a oração? Luciane, faz a oração para nós. Luciane, você faz? Faça. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo e da compreensão maior das coisas. O Senhor abençoe nossos lares, o Senhor abençoe nossos benfeitores, aqueles que nos intuíram, nos auxiliaram nessa noite. Que assim seja.